Ler o comentário da Gustavo. Vamos lá. Tem uma entrevista que eu acho curiosa de uma fonoaudióloga com o Drauzio Varela, que o Drauzio, em certo momento, pergunta para ela se sempre existiu gagueira na história da humanidade. E ela responde algo do tipo: na sociedade ocidental, sim, mas em certas sociedades que não valorizam tanto a fala como a nossa. Exemplo, a dos pigmeus, praticamente não existe gagueira, perfeitamente. E antes de continuar seu comentário, Gustavo, vale eu dizer que eu acho que eu perdi perdi um pouco o meu ponto, desculpa. Vou continuar lendo, quando eu lembrar eu volto. No caso, pode ser que até existisse gagueira nessa sociedade, mas como ela não valorizava tanto a fala, isso simplesmente não é uma questão. Vou parar de comentar e deixar a Bruna terminar sua apresentação. Pode comentar, tá? Fica à vontade. Isso é, 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 é realmente muito bom a cena justamente pra gente somar, né? E sim, a gagueira assim, é que nem eu já falei num vídeo também, né? Talvez a gente nem precisasse estar falando sobre deficiências se a gente tivesse acesso como qualquer outras pessoas, né? Por nós não termos esse acesso como qualquer outras pessoas, que infelizmente a gente tem que ficar reivindicando espaço. Porque assim, a gente é negada em emprego por causa de um preconceito social, não é exatamente da gente, não é culpa nossa, sabe? E muito por conta de uma política liberal, né, nós acabamos individualizando muitas coisas, né? Tipo, você tem uma deficiência, você não se encaixa na sociedade, a culpa é sua e você que se lasca. É isso, é sempre o apontamento, você que vai fazer fono, você que vai tomar remédio psiquiátrico, e no fim das contas, a causa maior é o capitalismo. No fim das contas é isso, porque se você é uma pessoa com deficiência, dependendo da deficiência que você tiver, você vai ser menos produtiva. Portanto, para que vão querer te contratar? E se te contratarem, vai ser para chão de fábrica, sabe? É isso, é um preconceito estrutural. E é o que eu falo. É, bastante assim com as pessoas ao meu redor. Uh, eu entendo que eu tenho ansiedade generalizada e tal, muito por conta da sociedade, mas não tem como eu isolar isso da realidade. Isso é impossível. A gente está numa sociedade que tem preconceito com pessoas gagas, que tem preconceito com pessoas autistas, que tem preconceito com mulheres, que tem preconceito com pessoas trans. Então, assim, não tem como eu viver no meu mundo mágico e ser uma pessoa ignorante, porque a realidade material vai bater na porta. Não tem como desassociar as coisas, é impossível. Não é possível a gente viver numa ignorância, né, da realidade e simplesmente essas opressões sumirem. Não dá, não tem como. Comentário do Vladimir. Nesse caso, Gustavo, deixa de ser doença, deixa de ser gagueira. Exatamente. Vou compartilhar aqui o link da entrevista do Drauzio. Bom, vou ver depois. Agora, infelizmente, não é uma hora muito boa para olhar. E eu, infelizmente, ainda não lembro do ponto que eu gostaria de falar. Ah, é verdade, lembrei. É, Inclusive, já tinha começado a falar sobre isso, né? Como a deficiência se dá socialmente, né? Quando nós falamos, por exemplo, vamos dar exemplo do Brasil, né? Falando que foi descoberto em 1500, todo aquele papo, né? Sendo que já tinham povos indígenas, enfim. As construções, tipo, mesmo pensando naquela época, tá? De 1500 para frente, já existiam sociedades, já existiam pessoas deficientes. As pessoas deficientes, na verdade, já eram mais negligenciadas, já morriam mais cedo, enfim, por conta de doenças, por conta de um monte de outras questões, né? E a nossa arquitetura é pensada de forma capacitista. É pensada de forma para determinadas pessoas vão acessar esse espaço e determinadas pessoas não vão acessar esse espaço, né? Então, por isso que a gente não pode individualizar as deficiências, né? Individualizar de a deficiência estar naquele indivíduo e aquele indivíduo que tem que se moldar
Como se a sociedade não fosse deficiente, como se a sociedade não fosse preconceituosa, como se a sociedade não tivesse suas questões, né? Porque por muitas vezes nós podemos notar, quem é problemático nessa história são os outros, não é a gente não. Sabe, a gente que está tentando lutar e se moldar incessantemente para uma sociedade, no mínimo, nos respeitar como seres humanos, como pessoas que existem, como pessoas que podem existir, né? Há pouquíssimo tempo eu peguei um metrô e justamente, né, a gente estava falando sobre gagueira leve, severa e tudo. E para a sociedade, eu tenho uma gagueira leve, por conta de, né, justamente desses vários fatores de mascaramento. E eu dei uma leve gaguejada e fui motivo de riso no metrô. Riso, sabe? Deram risada da minha cara. E como falar que isso não nos afeta, né? Como? Porque é isso, tipo, independente da gagueira vista como leve, ela vai continuar sendo considerada humor. Vai continuar sendo considerada chacota, independente do grau dela. Independente. Pode falar, Gustavo. Não, tipo, inclusive, tipo, acho que sim, o que eu falar. Coisas de live. Não, da questão da. Não, tipo, eu queria falar uma outra coisa, mas aí você estava comentando isso da chacota, né? Não, assim, tipo, o- como que a cagueira, qual é o estereótipo da cagueira, né? Tipo, porque muitas vezes não é só, tipo, é motivo de chacota, como ela também, né? Tipo, a pessoa tá nervosa, tá hesitante, né? Às vezes, pô, eu vejo muito tipo, isso em literatura, né? Tipo, quando você tipo, tá lá, tipo, tipo, tá lendo, né? Aí você tem uma conversa tensa, onde um personagem, tipo, ele coloca, tipo, o outro contra a parede, né? Tipo, com alguma revelação, aí, tipo, o autor escreve, aí ele começou a gaguejar, sabe? Como se isso fosse uma coisa, tipo, a pessoa, tipo, tá pouco confiante, tá com medo e tal, né? Como que essas coisas estão associadas, né? É, e a outra coisa que, tipo, que eu queria comentar, tipo, enfim, tipo, ainda voltando para essa questão tipo, do Ocidente, você fala tipo, do capitalismo, mas o capitalismo é uma invenção do Ocidente, né? Então, quando a gente vai para sociedades tipo, não ocidentais, você percebe que a relação com a eficiência era outra, né? Tem um livro que é bem legal, tipo, do Darcy Ribeiro, que é Diários Índios, os Urubu Kapur. E ele é bem interessante porque ele narra uma coisa, porque o Urubu Kapur, se não me engano, fica no Maranhão, essa etnia, pode estar enganada, mas tipo, em um certo período tipo, da história tipo, deles, eles sofreram tipo, uma doença, assim, uma praga tipo, que causou com que uma boa parte tipo, das crianças tipo, Kapur nascessem surdas, né? E o que os Kapur tipo, já fizeram? Talvez podia segregar, podia discriminar tipo, esses tipo, é, é, indígenas tipo, surdos, todos os indígenas por Kapur, aquela sociedade, eles criaram uma língua de sinais por Kapur indígena e todos os indígenas tipo, daquela sociedade eram bilíngues. Eles sabiam a língua de sinais e a língua oral, né? E a gente tem essa discussão, né? Tipo, aqui na educação se deveria ou não ensinar Libras, quando que eles, tipo, lá em 1500, não sei o que, já tinham resolvido aquilo. O problema tipo, deu justamente na colonização. Vieram os missionários catequizar e eles só catequizaram os falantes, né? Os ouvintes, né? Eles ignoraram
os surdos, né? É porque justamente dentro dessa linha ocidental, europeia, capitalista, você tem essa relação de deficiência, como você falou, né? Que deficiência é algo social, né? Para os carapuços, talvez nem existisse essa ideia de deficiência, sabe? Exatamente, né? Por isso a deficiência ela é muito, ela vem, né, muito por conta dessas barreiras sociais, né? Justamente delas. Ó, luta, hein? Vamos abrir mais uma, voltar de novo para a sala? Mais uma vez. Certo. Vocês vão querer continuar por muito mais tempo? A gente Eu faz tenho mais algumas uma. coisinhas para falar. Mas qualquer coisa a gente fez só mais uma. Não sei. Vamos, essa outra do que a gente abrir agora, vamos deixar você falar, não te interromper tanto. É que foi muito, já teve um debate bem legal, assim, sabe? Sim. Vou copiar já o comentário aqui do Vladimir, porque a sala vai fechar. E aí, pra você, a gente dá essa chance aqui, a gente fica caladinha pra. Não, tá tudo bem. Tudo bem. Enfim. Vamos lá. Vamos lá.